Queridos, boa noite, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Já é a quarta exposição nesta carta, então creio que os irmãos já estão habituados a abrir, né? Essa epístola que é pequenininha, mas que tem nos ensinado sobre a igreja, né? Nosso relacionamento com a igreja, a comunhão dos santos. O nosso foco hoje é o verso 17 até o verso 20, mas faremos a leitura do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, no meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho me escrevo e pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém? Vamos orar? Deus bendito, suplicamos as bênçãos, os cuidados do Senhor neste momento de exposição da Tua Palavra, que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, a fim de entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através desta epístola, desta carta do apóstolo Paulo a Filemon. Fica conosco aqui, Senhor Deus, nós te rogamos, nós dependemos do Senhor, da ação do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Eu trouxe aqui um recorte da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26 da Confissão, que vai falar para nós sobre a comunhão dos santos e de uma forma muito bonita, muito bela. Ele vai retratar, esses teólogos de Westminster vão retratar para nós o que de fato é a comunhão dos santos. Preste atenção. Todos os santos que, pelo Espírito de Deus e pela fé, estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm comunhão com Ele nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e estando unidos uns aos outros em amor, participam dos mesmos dons e graças. Os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuem para a sua mútua edificação, bem como socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião,
deve estender-se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Em alguma medida, aquilo que nós aprenderemos hoje, à luz dessa epístola do apóstolo Paulo, está expressa aqui na Confissão de Fé de Westminster. Algo que é caro e precioso para nós, que nós chamamos aqui da comunhão dos santos. Este momento em que nós estamos juntos e somos feitos juntos, povo do Senhor. Aqui há coisas maravilhosas que nós desfrutamos. Ontem mesmo tivemos uma prova deliciosa disso, nos alegrando com os nossos irmãos, né, na lagoa, nos alegrando com a notícia da chegada de um bebê a uma família querida, amada, nossa, faz parte da nossa igreja. Nos alegramos juntos. Isso é o exercício da comunhão dos santos. Algo que está muito belamente descrito aqui na Confissão de Fé e que nós temos também aqui na carta do apóstolo Paulo a Filemão. O verso 17, o verso que veremos hoje, os versos, eles são conclusivos, aquilo que o apóstolo Paulo já vem desenrolando desde o verso 8 até o verso 16. Se, portanto, essa expressão que aparece aí logo de imediato no verso 17 vai nos conectar a tudo aquilo que nós vimos no domingo passado. Do verso 8 até o verso 16, o que é que nós vimos? Nós vimos o apóstolo Paulo, ainda que ele tenha autoridade apostólica, ainda que ele tenha plena liberdade em Cristo para ordenar Filemão, ele vai solicitar a Filemão, em nome do amor, que ele receba um escravo chamado Onésimo. Paulo vai se apresentar aqui como velho, como alguém aprisionado a Cristo também, né? Aquele velho, aquele homem preso em razão do anúncio do Evangelho, vai fazer essa solicitação a Filemão. Filemão, eu vou enviar Onésimo, recebam, né? Onésimo é retratado como alguém que foi gerado pelo apóstolo Paulo entre algemas. Como um pai mesmo, um pai na fé. Onésimo foi escravo de Filemão, um escravo que lesou o seu senhor, mas que pela providência divina chega a Roma, onde Paulo estava escravizado. Onésimo ali ouve de Paulo a pregação do Evangelho, ele recebe a pregação, a graça de Deus através da pregação alcança, ele é convertido ao Senhor e Paulo agora tem esse filho na fé. Em outras cartas, nós vimos no domingo passado, o apóstolo Paulo vai mencionar essa paternidade a outras pessoas ou até mesmo à igreja. Ele vai se referir a pessoas e à igreja como filhos dele na fé. Aqui há um carinho muito especial do apóstolo Paulo por aquele filho gerado em algemas. Esse filho, ele foi inútil. Esse filho foi inútil no tempo passado. Alguém que causou muitos problemas, mas que agora faz jus a seu próprio nome. Onésimo significa útil. Alguém que era inútil, agora é útil. É útil para quem? É útil para o apóstolo Paulo, é útil para o seu senhor chamado Filemão. Paulo agora vai enviar Onésimo de volta para Filemão. Ele queria conservar ali, ele queria segurar Onésimo ali consigo, mas seria isso uma grande ajuda para ele, mas ele reconhece as leis que regem as relações servo e senhor. Ele sabe que não pode ficar ali
com Onésimo. E ele tem que enviar Onésimo de volta para Filemão. Paulo faz isso. E Paulo faz isso na esperança de que Filemão receba Onésimo não como escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Como alguém que recebeu a mesma graça, a mesma misericórdia de que Filemão havia recebido de Cristo Jesus. Paulo tem a esperança aqui de que Filemão receba Onésimo como um irmão caríssimo em Cristo Jesus. Temos aqui agora a conclusão desses argumentos. E Paulo aqui vai nos ensinar ainda mais sobre o companheirismo, sobre a comunhão dos santos, sobre o perdão no meio da igreja. Repare aí, verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, se você me considera um companheiro, aceite-o como você aceitaria a mim mesmo, Filemão. Recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Paulo quer que Filemão receba Onésimo muito mais do que com um certo grau de hospitalidade. Paulo quer que Filemão receba Onésimo de maneira bondosa, misericordiosa, generosa, conforme as características que são apresentadas por Paulo a nós deste homem chamado Filemão. A palavra aqui, companheiro, ela é interessante, ela é importante para nós. Companheiro, a ideia aqui supera a ideia de companheiro. Mais do que um companheiro de serviço prestado ao Senhor. A ideia que supera isso. A expressão companheiro diz respeito a uma comunhão muito mais profunda, que somente os filhos de Deus podem possuir em razão daquilo que Cristo fez por eles. É uma declaração aqui de que Onésimo agora faz parte da família da fé. A ideia supera o companheirismo como alguém que nos ajuda no trabalho, no desenvolvimento da fé, mas alguém que foi aceito em Cristo, alguém que foi recebido em Cristo. A expressão aqui pressupõe uma comunhão espiritual, sugere aqui a participação de uns com os outros. É conforme nós lemos na Confissão de Fé de Westminster: todos os santos unidos a Cristo, têm comunhão com Ele nas suas graças, têm comunhão com Cristo nos seus sofrimentos, têm comunhão com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, na sua glória, estando unidos também uns aos outros em amor, participando dos mesmos dons, das mesmas graças dispensadas por Cristo no meio da igreja. Os santos são aqui obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão, uns com os outros, a viver uma vida de mútua edificação, a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão se estende, irmãos, a todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo tem em vista aqui por companheiro é esta ideia. Mais do que simplesmente um serviço ou servir juntos, mas a ideia de estarem entrelaçados, de fazerem parte uns dos outros, que foram alcançados pela mesma graça em Cristo. A confissão fala que em Cristo recebemos muitas bênçãos, e dentre essas bênçãos está o relacionamento que deve ser mantido entre nós, entre os crentes. Está aqui, dentro dessas bênçãos, os privilégios de pertencermos a Cristo Jesus, de pertencermos à família de Cristo, de pertencermos à sua igreja. Está aqui a bênção de sermos feitos filhos de Deus, povo santo,
um povo do Senhor. Onésimo, segundo o apóstolo Paulo, se mostrou aqui humilde, penitente e um sincero filho de Deus. E Paulo deseja que Onésimo seja recebido nesta condição, nesta comunhão, recebido por Filemão. Assim, irmãos, existe uma comunhão dos santos. Nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, nós precisamos entender, não apenas de maneira teológica, mas de modo prático, a comunhão dos santos. É algo que deve ser vivido por nós. É algo que deve ser experimentado pelo povo de Deus. Muitas vezes entendemos isso em termos teológicos. Muitas vezes entendemos isso em termos de músicas que cantamos e aproveitamos neste momento para nos confraternizar, nos abraçar, tudo bem, tudo legal, mas não passa disso. Lá fora, ao abrir as portas, vivemos como estranhos. Estranhos uns aos outros. E isso é um problema. O que nós aprendemos aqui é que o outro, aquele que está agora sentado do nosso lado, é do nosso interesse. Deve ser alvo dos nossos bons interesses. Aquele que está do nosso lado, o nosso irmão na fé, aquele que pertence à família de Cristo, deve ser considerado por nós. Irmãos, como família de Cristo, infelizmente temos de lidar com o nosso coração pecaminoso. Temos falhado nesse aspecto. Temos vivido ensimesmados, tomados pelas nossas próprias preocupações particulares, privadas, e nos esquecemos dessa doce realidade que é vivermos na comunhão dos santos. Vivemos naquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou cada um no seu quadrado. Como fruto de um coração egoísta, um coração frio, distante, um coração indiferente ao outro. A nossa família da fé. Nosso interesse está em outras coisas. Nosso interesse muitas vezes está nas pessoas de fora, nos descrentes. O nosso interesse, irmãos, o nosso interesse prioritário, particular, deve ser os irmãos da fé. Deve ser a igreja, o povo de Deus. Devemos ter maior interesse em manter essa comunhão espiritual de maneira mais vívida, de maneira mais profunda. É conforme foi lido aqui em Atos capítulo 2, a vida comum da igreja. Devemos viver assim. Temos um vínculo aqui, irmãos, muito maior do que o vínculo de sangue da nossa própria família. Nós temos aqui um vínculo permeado por Cristo, o nosso Senhor, aquele que nos faz família dele, e não podemos viver estranho a essa realidade. Estranho mesmo. Estranho mesmo é quando os crentes entram na igreja, cultuam a Deus, cultuam ao Senhor, mas não constituem aqui relacionamento, não interage, não aprofunda nos seus relacionamentos, não estreita os laços com o corpo de Cristo. A compreensão do que é ser igreja é uma compreensão equivocada. Essa é a compreensão de alguém que não entendeu o que significa de fato ser povo de Deus. Mas há uma outra aplicação aqui
é que Onésimo é um novo convertido. Onésimo é um crente novo. Ele é novo na fé. E os novos convertidos, eles precisam ser prioridade nossa. Eles precisam ser prioridade da igreja. Eles têm que receber aqui cuidado especial, afeto. Os novos convertidos demandam de nós cuidado amoroso, carinhoso dentro da comunhão dos santos. Eles precisam ser inseridos na igreja de Deus, no povo de Deus, na família de Deus. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Eles precisam receber de nós, povo do Senhor, um cuidado todo especial, um cuidado amoroso, um cuidado afetuoso. Eles precisam ser animados na fé, encorajados em suas tarefas, em suas obrigações, aqui, por nós. Não podemos agir indiferentes aos novos convertidos. Paulo aqui está lidando com Onésimo, novo convertido, que havia causado estragos, ofensas a Filemão. Alguém que trouxe dano a Filemão, a sua família, a igreja de Colossos que está na casa de Filemão. Mas existe aqui um outro obstáculo. Um outro obstáculo que entre Filemão e Onésimo que precisa ser superado. Um outro obstáculo que o apóstolo Paulo tem preocupação aqui para resolver esse conflito entre os dois e promover comunhão entre esses irmãos. A preocupação do apóstolo Paulo tem a ver com aquilo que ele instruiu a Tito no capítulo 2, do verso 9 a 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem ou enfeitarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo está preocupado com isso. Na falta de ordem material, o Senhor olha com desconfiança para o servo. O Senhor vai olhar com desconfiança para aquele que causou dano, para aquele que furtou, para aquele que fez mal. E é provável, irmãos, que Onésimo, na sua conversão, tenha confessado esses pecados para o apóstolo Paulo. Paulo tem conhecimento da situação. E se algum dano, diz o verso 18, não é que Paulo não sabia que Onésimo fez de errado. Não é que Paulo não sabia que Onésimo causou algum dano. Paulo tem certeza disso. Paulo sabe que Onésimo defraudou o seu Senhor. Paulo sabe que Onésimo causou mal-estar ao seu Senhor. Mas olha a atitude do apóstolo Paulo. E se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Diz o verso 19. Eu pagarei. E se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu pagarei. Ou seja, se ele te causou algum prejuízo, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, diz o apóstolo Paulo. Você deve lembrar que o apóstolo Paulo, em alguns momentos, teve que fazer tenda para viver. Você deve lembrar que o apóstolo Paulo dependia de ofertas das igrejas.
que o apóstolo Paulo não tinha herança, não tinha dinheiro. E Paulo está dizendo aqui, ó, se ele te lesou, Filemon, se ele trouxe algum dano a você, se ele causou algum mal, se Onésimo teve alguma coisa contra você, coloca na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Paulo mesmo assina. A declaração aqui é uma declaração de dívida. Eu pago, eu pagarei. Paulo está servindo aqui de fiador. Fiador de um outro irmão. Fiador de alguém que havia causado algum mal. Alguém que trouxe prejuízo a Filemon. Eu pago. Paulo é fiador de alguém que ele conhece. Ele sabe quem é Filemon. É uma questão aqui de generosidade, de bondade da parte de Paulo, de misericórdia do apóstolo Paulo. Paulo conhece a fé de Filemon. Conhece a sinceridade da fé desse homem. Paulo havia testemunhado a transformação de Onésimo, a transformação em Cristo. Paulo conhece a causa entre Filemon, o Senhor, e Onésimo, o escravo. Paulo está aqui, irmão, seguindo o exemplo de Cristo, Bia. O exemplo de Cristo relatado pelo autor de Hebreus no capítulo 7, no verso 22 a 25. Olhando aqui para uma questão muito maior. O autor de Hebreus vai dizer que Cristo tornou-se o nosso fiador, tomando a nossa dívida, pagando o preço das nossas dívidas, cravando o nosso escrito de dívida na cruz, a nossa culpa no madeiro. O texto lá diz assim: Jesus se tem tornado fiador, fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eles quem? Os crentes. Jesus tem tornado fiador de superior aliança. Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E Ele faz isso porque Ele conhece. Ele faz isso porque Ele sabe da nossa necessidade, sabe das nossas pobrezas, sabe das nossas limitações. Cristo foi à cruz para morrer por aqueles que o Pai lhe deu, os pobres, necessitados, os carentes que precisam de Cristo. Cristo verteu o sangue na cruz do Calvário, tornou-se fiador de uma nova aliança, e agora nós desfrutamos da comunhão dos santos. Fomos enxertados no povo de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Cristo diz: eu pago. Sua dívida, eu pago. Paulo diz: de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo lembra a Filemon que todos os benefícios que ele experimenta na comunhão dos santos vêm da obra de Cristo, é aplicado pelo Espírito Santo. Mas veio até Filemon na instrumentalidade do próprio apóstolo Paulo. Você deve lembrar que no início da mensagem, da série aqui, eu disse que Paulo não esteve pessoalmente com Filemon. E de fato, ele não teve.
Mas Chiquico provavelmente ouviu a mensagem, a pregação do Evangelho por boca do apóstolo Paulo e leva essa mensagem até Colossos, alcançando ali Filemon. Filemon ouve a pregação do Evangelho e entrega a sua vida aos cuidados de Cristo. Ele é quebrantado pelo Senhor mesmo. Através do ministério da pregação do apóstolo Paulo, Filemon agora se torna crente em Cristo e desfruta dos benefícios de Cristo Jesus. É um irmão na fé. Uma coisa interessante é que alguém hoje, pela manhã, na escola dominical, citou que estamos no mês dos pastores jubilados. Estamos no mês dos pastores jubilados. Essa não é uma data religiosa. No entanto, irmãos, nós devemos honra àqueles que um dia pregaram o Evangelho a nós. Devemos honrar aqueles que, ministros do Evangelho, fiéis, empenharam a palavra da salvação a outras pessoas. Temos que valorizar as pessoas que estão envolvidas na pregação do Evangelho, o poder de Deus para a salvação do homem. Temos que honrar essas pessoas, mas também nós, irmãos, precisamos testemunhar acerca do Evangelho. Alguém disse que Deus propaga o seu Evangelho e a glória de Deus por meio de nós. Se nós devemos honrar aqueles que pregaram o Evangelho para nós e que serviram ao Senhor como instrumento para que o Evangelho abrisse, arrebentasse o nosso coração e fizesse morada ali, se nós devemos honrá-los, se nós devemos orar por eles, muito mais nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Eu já falei aqui aos irmãos, em outras situações, de um senhor, hoje quase cego, na igreja de Arraial. Como foi importante ouvi-lo. Como foi importante prestar os ouvidos a este homem para absorver dele o Evangelho. Como foi importante para a minha vida. Um pai na fé. Um pai na fé. Nós devemos honrar pessoas assim. No entanto, irmãos, devemos também pregar o Evangelho. Onésimo deveria reconhecer Paulo como pai da fé. Uma filiação gerada entre algemas. Entre algemas. E é isso que Paulo quer dizer aqui. A Filemon, tu me deves até a ti mesmo. Filemon, tu me deves até a ti mesmo. O Paulo prossegue com uma palavra aqui de afeto. No verso 7, Paulo havia falado da alegria. Paulo havia falado do conforto no amor de Filemon. Pois, irmãos, diz o verso 7, tive grande alegria e conforto no teu amor, Filemon, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E agora Paulo, no verso 20, vai dizer, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Da forma como ele começa, ele termina. Paulo termina seu argumento aqui a favor de Onésimo, expressando
afeto, expressando amor. Falando aqui de íntima relação, uma relação espiritual entre os irmãos. Paulo faz tudo aqui, irmãos, para se identificar com Onésimo, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Tudo que Filemão fizer em amor a Onésimo, tudo aquilo que Filemão fizer em misericórdia a Onésimo, estará fazendo também ao apóstolo Paulo. Tudo aquilo que Filemão fizer com base no Evangelho, na comunhão dos santos, será recebido por Paulo com grande alegria, com um grande conforto, com um grande ânimo. Quão difícil seria para Filemão perdoá-lo? Quão difícil seria para Filemão perdoar, restaurar Onésimo? Eu repito, Onésimo defraudou. Onésimo furtou. Onésimo foi inútil, ou seja, ele foi um preguiçoso no trabalho. Inútil para Filemão, foi inútil para a família de Filemão, foi inútil para a igreja que estava na casa de Filemão. Onésimo foi inútil. Mas Paulo espera que a partir de agora, uma vez convertido o coração de Filemão, de Onésimo, Filemão receba. Paulo espera que Filemão reflita a bênção que ele recebeu no Cristo. Paulo espera que, de maneira muito especial, Filemão, o Senhor ofendido, e Onésimo, um novo convertido arrependido, se entendam, se ajustem e vivam como irmãos em Cristo. Paulo tem esperança na graça de Deus, na comunhão dos santos. Paulo termina o verso 20, reanima meu coração. Ele termina o verso dizendo que espera em toda a generosidade, em toda a bondade de Cristo na vida de Filemão, também a bondade manifesta nessa questão, juntando os dois, reconciliando os dois. Lembra? No início da carta, Paulo tributa louvores a Deus. Paulo tributa louvores a Deus pela vida de Filemão. Paulo descreve Filemão nessa ação de graças como um homem amoroso, como um homem bondoso, como um homem generoso, como um irmão da fé. Paulo espera que essa amorosidade, que essa bondade, que essa generosidade aconteça também agora no relacionamento entre Filemão e Onésimo. Paulo termina a carta, esses versos, da mesma forma que começou o escrito, pedindo que o coração dele seja reanimado pelo amor cristão de Filemão. Que o coração dele seja reanimado por tudo aquilo que Filemão demonstrou aos outros irmãos que estavam ali na sua casa. A casa que ele abriu para receber a igreja. Os irmãos que foram animados pela pregação, pela vida de Filemão. Interessante é o verso 21, porque Paulo mostra que está certo que Filemão, apesar de todas as faltas de Onésimo, vai recebê-lo. O apóstolo vai terminar a carta certo de que, apesar de Onésimo ter defraudado, Filemão vai receber e vai amá-lo, mas não mais como escravo, e sim como um irmão caríssimo em Cristo. Certo como estou, diz o verso 21.
certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Isso reanima, isso consola, isso conforta o coração do apóstolo Paulo. Irmãos, isso é a comunhão dos santos. Uma comunhão que só é possível por meio de Cristo Jesus. Em toda a carta, Paulo vai colocar essa questão aí diante de Deus, na esperança de que esses dois irmãos sejam restaurados. Cristo é Senhor de Filemão. Cristo é Senhor do apóstolo Paulo. Cristo é Senhor de Onésimo. Não haverá outra resposta de Filemão. Filemão atenderá essa solicitação do apóstolo Paulo, a solicitação do próprio Evangelho. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que nós precisamos da mesma disposição do apóstolo Paulo. Isso nos ensina que precisamos da mesma disposição do apóstolo Paulo para resolver conflitos em nossa igreja. Isso nos ensina que nós, em vez de colocarmos mais lenha na fogueira, devemos socorrer os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, apaziguar o coração, a alma dos nossos irmãos, ser fonte de conforto, de consolo aos nossos irmãos. Nós precisamos da mesma disposição de Paulo para apaziguar os relacionamentos quebrados em nossa igreja. Precisamos reanimar o coração, a alma um dos outros. Precisamos encorajar a comunhão dos santos. Precisamos batalhar por isso. Tá bom, pastor? Entendemos. Mas e agora? Irmãos, muitas vezes nós ofendemos ou somos ofendidos no meio da igreja. Mas aqui deve haver comunhão. Aqui deve haver perdão. Aqui entre nós deve haver o amor cristão. Aqueles que estão lá fora não veem isso. Eles não compreendem isso. E nós precisamos refletir isso para eles. Como foi dito aqui, foi lido, elogiados, capítulo 2. Esses irmãos tinham tudo em comum. A fé em Cristo, o amor de Cristo, e o mundo precisa enxergar isso em nós. Isso foi o que Cristo mostrou por nós. Cristo deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos os seus ofensores, seus inimigos. Cristo foi à cruz, Ele verteu o seu sangue, morreu para nos tornar individualmente membros da família de Cristo, para viver nesta comunhão. E essa família, a igreja, o povo de Deus, precisa agir em conformidade com aquele que o salvou. Precisamos agir em conformidade com aquele que alcançou o nosso coração, a nossa alma. E meu apelo, irmãos, como pastor dessa congregação, é que possamos viver a mais sincera comunhão dos santos. Precisamos nos esforçar. Precisamos ter apreço. Precisamos ter estima, afeição uns pelos outros, pelo corpo de Cristo, pela família na fé. Nós temos um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Nós trabalhamos juntos para a edificação deste corpo. Precisamos experimentar isso de modo prático. O perdão aqui deve ser algo abundante. O amor aqui deve ser verdadeiro. A comunhão deve ser aqui superabundante. Precisamos aqui nos tratar bem.
Precisamos aqui cuidar um do outro. Precisamos aqui estimar um pelos outros. Precisamos aqui reproduzir aquilo que foi a igreja em Atos dos Apóstolos. Tinha tudo em comum. Havia amor entre os irmãos. Se reuniam, estavam juntos uns com os outros. Ninguém tinha em conta propriamente aquilo que era seu, mas dos demais. E nós precisamos viver isso. Precisamos viver constantemente a manutenção da comunhão dos santos. Cada um de nós, individualmente, homens, mulheres, crianças, devem empenhar-se nisso. Precisamos fazer isso com sinceridade. Precisamos fazer isso com singeleza de coração. E, acima de tudo, precisamos fazer isso para a glória de Deus. É bonito o texto de Atos, né? Foi dito aqui. Enquanto eles tinham tudo em comum, enquanto eles batalhavam pela fé, enquanto eles viviam no temor do Senhor, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles viam o Evangelho na igreja. São Pedro da Aldeia veja em nós o Evangelho. Um povo que se ama, a comunhão dos santos. Um povo que teme ao Senhor. Um povo que vive uma vida santa. Que vejam em nós, na Igreja Presbiteriana Central, um povo piedoso. E que marcha para a glória de Deus. Amém? Fomos alcançados por Cristo. Fomos feitos em Cristo, povo do Senhor. Uma família. Vamos orar? Deus bendito. Louvamos o Teu nome. Temos um lar. Temos uma família. Neste mundo não estamos órfãos, não estamos abandonados. Temos irmãos em Cristo. Temos com quem nos escorar. Temos em quem pegar na mão e caminhar juntos. Aqui estamos amparados, guardados, protegidos pelo Senhor mesmo, o dono da igreja, cabeça dessa igreja. Nos ajuda, Senhor, a vivermos como corpo de Cristo, como família de Cristo, amando de fato, amando de verdade uns aos outros, refletindo aqui em nosso meio o amor de Cristo, que nos faz um, que nos faz seu povo, que nos faz sua família. Que o mundo veja os sinais. Homens e mulheres piedosos, que amam o Senhor, que amam uns aos outros, que amam estar junto, que desfruta da fé, não só aqui no dia do Senhor, no domingo, mas em todos os momentos da vida. Que possamos contar uns com os outros, apoiar uns aos outros, servir de escora para aquele que está desanimado, caindo na fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aqui perdoar o outro, amar o outro, a gastar o nosso dia para o bem do outro. Sei conosco, Senhor. Que possamos também ser uma igreja acolhedora. Fomos acolhidos pelo Senhor. E que da mesma forma, do mesmo modo, possamos acolher os novos convertidos. Amá-los, ajudá-los em suas necessidades e carências. Caminhar junto deles, encorajá-los para que junto a nós marchem em direção a Cristo sem se desviar. Mas que junto a nós
Aprenda a amar o Senhor, a amar a tua igreja. Cuida de nós, Senhor, quanto igreja presbiteriana central em São Pedro da Aldeia. Que possamos refletir a este mundo que nada tem da graça de Cristo, aquilo que nos faz único, aquilo que é comum a nós, o Evangelho, Cristo Jesus, a promoção da tua glória e do teu louvor. É que oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?